Olá, boas-vindas a mais uma imersão profunda. Eu estou bem animada hoje porque a nossa missão é explorar como a educação contemporânea está mudando, de forma radical, a maneira como a gente entende o mundo ao nosso redor. Olá. Sim, eu também estou pronto para essa análise. E é uma discussão urgente, né? Muito urgente. Certo, vamos desvendar isso. O nosso foco principal hoje é dissecar o e-book chamado Unidade 4. Ele é um documento focado em multiculturalismo, ciência e tecnologia como temas contemporâneos transversais na BNCC. A famosa Base Nacional Comum Curricular é uma leitura densa, mas que reflete um debate muito atual sobre o papel da escola, principalmente quando a gente pensa na sobrecarga de informações que enfrentamos hoje. Exato. E olha, logo na abertura do material tem uma imagem intrigante. É uma ilustração em tons de roxo, mostrando uma lupa gigante examinando alguns documentos impressos. E do lado dessa lupa tem um ponto de interrogação bem grande e a frase texto de divulgação científica. Essa imagem é tipo a âncora visual de todo o argumento deles. A lupa e o ponto de interrogação simbolizam a necessidade de uma postura investigativa. E eu concordo que focar nisso é essencial. Vamos analisar não apenas o que está mudando no ensino, mas o porquê disso ser crucial no mundo inundado por mídias. Pois é. E eu prometo a quem nos ouve que esses tópicos não são apenas jargões acadêmicos chatos. São as forças exatas que moldam como a gente consome informação, lida com a cultura digital e entende a verdade científica hoje. Com certeza. O e-book tenta estabelecer um roteiro de como a educação formal pode responder a esse cenário onde só transmitir dados não funciona mais. O que nos leva ao primeiro grande momento eureka do texto. A quebra de um paradigma enorme sobre neutralidade. O documento destaca que o conhecimento escolar e a ciência não são únicos e definitivamente não são neutros. O que é fascinante aqui é que a visão tradicional, aquela de fórmulas prontas e verdades absolutas caídas do céu, é totalmente desafiada. O texto explica a ciência como uma prática humana, sabe? Sim. Uma prática social e cultural. A produção científica envolve escolhas, valores, disputas, e o documento é claro ao afirmar que ela tem impactos desiguais na sociedade. E a partir dessa constatação, a BNCC desloca o currículo escolar, tirando o foco de uma visão homogeneizadora da história. A exigência agora é incluir ativamente diferentes matrizes culturais, com um destaque fortíssimo para as matrizes indígenas, africanas e europeias. É o multiculturalismo deixando de ser um apêndice e virando um eixo estruturante. E para fundamentar isso, o texto traz o conceito de interculturalidade, apoiando-se muito na filosofia de Paulo Freire. Ah, sim, eles citam Freire diretamente, né? Citam. De forma bem analítica, o material usa aquela premissa freiriana famosa de que ninguém educa ninguém, os homens se educam entre si. O argumento é que o currículo deve focar na justiça social acima de qualquer ideia de caridade. O objetivo passa a ser um diálogo intercultural genuíno e não apenas exibir um conteúdo folclórico isolado no fim do semestre. Exatamente. As diferentes visões de um mundo precisam se encontrar e, inevitavelmente, entrar em tensão. E para dar conta dessa tensão, o texto introduz a interdisciplinaridade, usando as ideias da pesquisadora Ivane Fazenda. Eu achei essa parte fantástica. É bem forte. A citação dela explica que a interdisciplinaridade exige mudar de uma concepção fragmentária para uma visão unitária do ser humano. Para a gente visualizar essa concepção unitária que o texto propõe, tem aquela analogia ótima de tentar entender uma grande metrópole. Se a gente olha só para o mapa do metrô, temos uma visão funcional da mobilidade. Mas se olharmos para o mapa topográfico, entendemos o relevo. E se pegarmos um mapa de densidade demográfica, vemos onde as pessoas estão concentradas. E a concepção fragmentária, no caso, seria tratar cada mapa desses como se fosse uma cidade totalmente diferente? Exato! A abordagem unitária que o documento da BNCC propõe é a capacidade de sobrepor todos esses mapas. Entender que a topografia afeta onde o metrô foi construído, o que, por sua vez, dita onde as comunidades se desenvolvem e crescem. Biologia, história, arte,
Tudo opera de forma conectada na experiência humana. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o material avança para um terreno ainda mais complexo e traz a tecnologia para essa equação. E a gente tende a ver a tecnologia apenas como ferramentas neutras, né? Tipo um celular ou um aplicativo qualquer. É uma tendência comum encarar a tecnologia como um objeto passivo, mas o e-book refuta totalmente essa neutralidade. Eles usam o conceito de Andrew Feinberg para isso. E o que o Feinberg diz exatamente no texto? O texto traz a formulação dele de que o design da tecnologia é uma decisão ontológica carregada de consequências políticas. É uma frase densa, mas que ancora toda a visão crítica. Decisão ontológica, isso tem um peso conceitual gigante. Tem. Significa que as ferramentas já embutem os valores e os interesses de quem as cria. Elas não são telas em branco. Se a gente aplicar isso num cenário prático, pensando nas redes sociais que os estudantes usam, o algoritmo é projetado para maximizar o tempo de tela através do engajamento emocional. Sim. Então, ele não é uma ferramenta neutra. Ele molda ativamente o comportamento e a percepção da realidade de quem está ali consumindo. Perfeito. A tecnologia define limites sobre o que podemos fazer e quem podemos nos tornar dentro desses sistemas. Por isso, as diretrizes analisadas determinam que o letramento digital não é só ensinar a operar um software. O que nos leva ao conceito das TDIs, as tecnologias digitais da informação e comunicação, e como elas devem ser usadas segundo o material. O texto defende que a resposta a esse ambiente tecnológico não neutro é o desenvolvimento da autoria. Não podemos ser apenas consumidores passivos. O estudante precisa usar a tecnologia para produzir cultura e conhecimento. E eles listam práticas pedagógicas específicas para isso. Listam sim. Sugerem o uso de podcasts, narrativas digitais, infográficos, blogs. A ideia é exercitar a argumentação e a ética digital na prática. Mas aí surge um desafio gigantesco. Porque se a informação online já carrega esses vieses estruturais todos, e o aluno vai usar essas fontes para criar algo, como ele evita reproduzir esses mesmos vieses? O próprio e-book levanta esse ponto, ressaltando a importância vital da curadoria de informações. Em um mundo inundado por mídias, o aluno precisa de um filtro apurado. E a resposta do texto para esse impasse é o letramento científico. Exatamente. Se conectarmos isso a um contexto maior, o material fecha o ciclo voltando àquela imagem da capa que você descreveu no começo. A lupa examinando os papéis com o ponto de interrogação. Isso. A lupa representa essa postura investigativa, metódica, necessária hoje. A capacidade de interpretar informações a fundo. E o ponto de interrogação seria o ceticismo saudável. A necessidade de avaliar evidências de forma crítica. Perfeito. E os documentos impressos ilustram a divulgação científica. O texto argumenta que fazer ciência hoje inclui a capacidade de comunicar descobertas de forma acessível para diversos públicos. Então, estruturar um argumento complexo em um infográfico bem feito é um exercício prático de letramento científico. Tão válido quanto um relatório de laboratório tradicional. E então, o que tudo isso significa para a sala de aula real? Como toda essa teoria sobre multiculturalismo e tecnologia não neutra se materializa no dia a dia? O e-book dedica a parte final a detalhar exatamente isso. Começa exigindo um novo perfil para o professor, uma postura tripla. E quais seriam essas 3 posturas? A primeira é a investigativa. O professor não é mais o dono de todas as respostas, mas quem problematiza a realidade junto com os alunos. A segunda é a dialógica, que bebe daquela fonte do Freire. Escutativa e troca de saberes, reconhecendo o que a turma já traz de casa. E a terceira é a reflexiva, que é o professor analisar as implicações éticas da sua própria prática. Essa mudança de postura afeta diretamente o ponto mais sensível da escola, que é a avaliação. Provas tradicionais simplesmente não se encaixam mais aqui. Entram em colapso total. Não dá para medir capacidade de argumentação ética, autoria digital e respeito à diversidade com uma prova de múltipla escolha e um gabarito de bolinhas, né? É incompatível. E o texto aborda essa contradição introduzindo a perspectiva de Antoni Zabala. Sim, Zabala é uma referência forte no material.
Ele defende que a avaliação desse novo contexto transversal tem que ser processual, formativa e emancipatória. Não é sobre o resultado final, a nota em si. É sobre entender como o aluno aprende. Identificar os obstáculos no caminho, não só classificar quem passou e quem reprovou. E o documento lista instrumentos muito coerentes para substituir as provas padronizadas. O primeiro que eles detalham são os projetos, que obrigam o aluno a enfrentar problemas reais, abertos, o que naturalmente já integra as várias áreas do conhecimento. Em vez de estudar história e geografia isoladas, a turma faz um projeto sobre o impacto de tecnologias urbanas no próprio bairro. Exato. Mobiliza tudo ao mesmo tempo. O segundo instrumento listado são os portfólios digitais, que servem como um registro vivo da trajetória. O aluno guarda rascunhos, revisões, falhas, reflexões. A avaliação recai sobre a evolução do pensamento ao longo do semestre. O terceiro método são as produções multimodais, ampliando a forma como o conhecimento é expresso. Em vez de apenas texto escrito, documentários curtos, podcasts, painéis visuais. O que respeita as diferentes habilidades e também se alinha com a exigência de ser autor digital e não só consumidor. E, por fim, o quarto instrumento é a autoavaliação. Que não é para facilitar a vida, mas para criar autonomia. Transferir para o estudante a responsabilidade de analisar criticamente o seu próprio percurso. Para cultivar aquela postura reflexiva que o texto pede. Então, como a gente pode ver, tudo se conecta. É uma engrenagem. Para fazer uma síntese da nossa imersão de hoje, a educação proposta pela BNCC e por todos esses autores citados, Freire, Fazenda, Finberg, Zabala, formam um sistema integrado. Totalmente. Respeitar a diversidade cultural, questionar a ciência e usar a tecnologia de forma crítica não são mais extras, são habilidades de sobrevivência no mundo contemporâneo. E o grande ganho para quem nos ouve é entender que o documento redefine o conhecimento como uma construção coletiva, uma construção que exige escuta constante e posicionamento ético. A gente precisa ser capaz de sobrepor todos aqueles mapas da realidade. Mas isso levanta uma questão importante, sabe? Uma provocação final para quem acompanhou a discussão até aqui. Diga. Se, como o Fendenberg aponta, o design da tecnologia é uma decisão ontológica que molda o que os seres humanos se tornarão. E se essas ferramentas definitivamente não são neutras, certo. Até que ponto as grandes plataformas digitais corporativas, essas mesmas que usamos todos os dias na escola e fora dela para tentar promover esse diálogo multicultural, até que ponto elas já não estão, secretamente, impondo uma cultura única e padronizada pelos seus próprios algoritmos? É o choque entre a intenção pedagógica libertadora e a arquitetura comercial da rede. Se o código é feito para lucrar com um engajamento previsível, a própria ferramenta pode estar limitando a diversidade que a gente tenta ensinar. É um paradoxo estrutural profundo com o qual a educação contemporânea vai ter que lidar. Fica o pensamento provocativo para quem nos ouve explorar. O verdadeiro desafio não é só mudar o currículo, mas manter a lupa investigativa sempre em mãos para questionar até mesmo as ferramentas que parecem facilitar o nosso aprendizado. Com certeza. A nossa análise de hoje fica por aqui. Um agradecimento imenso a quem nos acompanhou e manteve a mente aberta. Até o nosso próximo mergulho nas ideias que explicam o nosso tempo.